Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E se você está pensando em trocar de carro, comprar um carro usado, atenção a essa lista aqui, que se você comprar qualquer um deles aqui, se prepare e já comece a ir lá trocar ideia com o mecânico, fazer amizade com ele, porque com certeza você vai precisar de muita ajuda e boa vontade desse mecânico para te ajudar aí nos reparos desses carros que tem constantemente. E eu quero a participação de vocês. Quero que vocês assistam esse vídeo até o final e depois deixe aqui nos comentários qual carro você incluiria também nessa lista de carros que você precisa ter uma boa amizade com o mecânico. Vamos lá, começando aqui pelos carros da Ford. Acho que muita gente não gosta mais dos carros da Ford depois que ela simplesmente parou de fazer carros mais básicos, carros mais populares. E aqui nós temos três modelos: o Ford Ka, o Fiesta e também o EcoSport lá dos anos de 2005 por aí, que acabavam tendo um problema com a válvula que faz o controle do fluxo do fluido do arrefecimento para o sistema de ventilação, ou seja, o sistema do ar quente. Muitos carros apresentaram e continuam apresentando o problema de travamento dessa válvula, onde ela permite um fluxo constante do líquido de arrefecimento para o aquecedor que fica no habitáculo, permitindo assim com que fique constantemente indo ar quente para dentro do veículo. Ou seja, mesmo que você faça o acionamento do sistema de ar condicionado para esses modelos, o que vai acontecer é que não vai sair ar gelado, pelo contrário, vai sair um ar muito quente e você vai passar muito calor nesse carro. E é extremamente comum os proprietários terem que realizar essa substituição dessa válvula, porque ela trava aberta, fica o fluxo constante do líquido de arrefecimento para o interior e não tem o que fazer, porque ar gelado, ar fresco não vai sair. E o custo de reparo em média dessa válvula, na verdade o preço dessa peça custa em torno de R$200, fora a própria mão de obra. E aí muitos proprietários já estão aprendendo em tutoriais aqui no próprio YouTube para poder saber como fazer essa troca sem ter a necessidade de levar para o mecânico, porque caso contrário essa conta aí pode dobrar o valor, tá? Então fique atento se você está pensando em comprar aí, que esses carros já precisam de um cuidado especial com o líquido de arrefecimento, e com essa válvula aí pode também deixar você na mão. Vamos aqui para o outro carro que nós temos, que também apresentar diversos problemas, mas tá fácil até de resolver, que é o Nissan Sentra e também o Mitsubishi Lancer. É o seguinte, a penúltima geração do Nissan Sentra e também a primeira geração do Lancer foram carros que vieram para o Brasil, projetos de fora, chegaram para cá com excelente conjunto mecânico, também com excelentes opcionais, um visual muito agradável, porém algumas coisas acabaram não sendo feitas para o público brasileiro, principalmente para o nosso cenário aqui, que é exatamente o dimensionamento do próprio câmbio. São câmbios CVTs extremamente eficientes, porém, como todo e qualquer tipo de câmbio CVT, são câmbios muito sensíveis à alteração de viscosidade do óleo lubrificante devido exatamente à variação de temperatura. E quando eles são submetidos a altíssimas temperaturas, aí você tem simplesmente o câmbio parando de funcionar, ele acaba fritando e aí você tem altos prejuízos. O que aconteceu é que esses carros vêm de países frios, o projeto vem de país frio, ou seja, naquele país lá não existe um trocador de calor para esse câmbio. E quando se depara com o cenário brasileiro de altíssimas temperaturas, principalmente região nordeste, aí o que acontece? Esse câmbio ele não funciona. Vai ter problemas de troca, vai ter superaquecimento, vai acender luz no painel, necessitando ali uma ida para uma concessionária, uma oficina mecânica e por aí vai, e aí você vai ficar na mão. O que aconteceu é que o mercado por si só entendeu essa necessidade. Depois, é claro, nas próximas gerações desses carros o problema foi solucionado e já foi realizado ali o desenvolvimento de um trocador de calor específico para esses veículos. Porém, para quem comprou esse carro que não tem esse trocador de calor, foi necessário então fazer uma adaptação aí, comprando um sistema de trocador de calor para refrigerar esse óleo lubrificante dessa transmissão CVT e acabando com esse problema. E aí o custo passa facilmente de mais de R$1.000 para fazer esse ajuste técnico, essa adaptação de um sistema de trocador de calor e assim refrigerar a transmissão, permitindo uma longevidade e trocas de marchas de maneira eficiente. Então fique atento a essa primeira geração, principalmente do Lancer, que é problema recorrente. Um carro excelente, ótimo custo-benefício,
entrega muito, potência, economia, um bom visual, porém você tem que ficar atento a isso daí. Agora, um caso que é um tanto quanto estranho, e talvez se você tem esse carro ou já viu, quero que você deixe aqui nos comentários a sua experiência ou aquilo que você já escutou. A Fiat Fremont, que é um carro, um SUVzão grandão, né? Um projeto copiado ali basicamente da própria Dodge, né? Que veio ali basicamente é um joint venture, elas participam exatamente do mesmo grupo, pegaram ali o carro da Dodge, transformaram em um carro da Fiat, porém nessa transformação algumas coisas foram alteradas. E o que aconteceu? Que esse carro tem sofrido problemas muito graves com os pneus. Mas espera aí, problema com o pneu tem que ver com o fabricante. Calma aí que muita gente tem reclamado que mesmo trocando o fabricante dos pneus, esses pneus simplesmente eles não duram. Pneus que muitas vezes chegam a cerca de 16 mil quilômetros de duração. Apenas 16 mil quilômetros, o que normalmente nós temos aí uma duração média de 60 mil quilômetros para esses pneus. Na Fiat Fremont tem sofrido com desgaste prematuro, mesmo mantendo todas as manutenções em dia. Um carro que não tem se adaptado a nenhum estilo, nenhuma marca de pneu. Ou seja, se você está pensando em comprar esse carro aí, fique atento, porque com toda certeza você vai gastar um bom dinheiro, seja com o próprio borracheiro ou então com o Auto Center, com o mercado, com os sites, enfim. O pneu você vai ter que colocar aí na ponta do lápis aí, que vai ser um custo frequente, pelo menos a opinião de diversos donos deixados aí em sites de reclamação. E aí, se você conhece alguém, deixa aqui nos comentários também. Vamos agora para mais um carro que eu particularmente sempre recomendo, gosto muito do carro, tem visual bonito, é um carro muito bacana, boa motorização também, que é o i30. O i30 é um carro que infelizmente tem sofrido bastante. Quem comprou muitas vezes ainda não teve esse problema, mas provavelmente vai ter, ainda mais se utilizar esse carro muito dentro da cidade, que é um problema na caixa de direção elétrica, no motor elétrico da direção desse carro, que acaba tendo um desgaste prematuro em uma engrenagenzinha que vai nesse motor elétrico, que ela é feita de polímeros, é um composto plástico que foi dimensionado exatamente para reduzir atrito, reduzir ruídos e tudo mais, porém em um uso mais severo, um uso urbano, trânsito intenso, tem muito uso da direção, acaba sofrendo um desgaste e aí constantemente acaba sendo necessária a substituição dessa pequena engrenagem, que passa aí facilmente de R$150 o custo de reparo desse sistema. É um carro muito bom, mas tem esse probleminha crônico, e se eu não me engano até mesmo o próprio Veloster também teve problemas com esse tipo de sistema, porque compartilha da mesma mecânica para esse tipo de direção. Então fique atento a isso. Provavelmente você vai sentir a direção um pouco pesada, ruídos, uma certa folga, enfim, isso já é sinal de desgastes nessa pequena engrenagem aí da direção elétrica. Agora, um carro que é polêmico, alguns falam que passou a vida inteira, nunca teve problema, outros já condenam, tem uma grande massa que diz que esse carro é uma verdadeira bomba. Eu sempre prezo muito pela manutenção preventiva e muitas vezes falo que os problemas, a maioria deles, são condicionados à falta de manutenção, e aqui nós temos um caso que pode ter um lado, pode ter o outro, enfim, talvez até um próprio erro do projeto em si, que é da válvula EGR da Volkswagen Amarok, que com facilidade ela vem a falhar, permitindo aí um superaquecimento do motor. O fluido de arrefecimento que faz o arrefecimento dessa válvula, se você não sabe, a válvula EGR é uma válvula que pega os gases de escape, ele reduz a temperatura desses gases de escape e assim então ela retorna esses gases para a admissão, a fim então de reutilizar uma pequena parcela em baixas e médias rotações aí do motor. Tudo isso devido às leis de emissões de poluentes. Foi uma válvula dimensionada, desenvolvida para reduzir a emissão de poluentes, reaproveitando uma parcela de gases. Em início, quando você dá partida no motor, ele acaba sendo um tanto quanto benéfico, porque proporciona o maior aquecimento desse motor, um aquecimento mais rápido, e também da câmara de combustão, para atingir a eficiência aí desse motor e gerar economia de combustível. Porém, uma falta de manutenção, o uso de um diesel de baixa qualidade e por aí vai, gera uma carbonização nessa peça que
eleva os custos. E se o líquido de arrefecimento também não tiver os devidos cuidados, vai gerar também problemas. Enfim, muita gente tem condenado, tem falado que essa válvula tem permitido a passagem de líquido de arrefecimento, acaba vazando tudo o líquido de arrefecimento para o coletor e por aí vai, ou seja, o carro superaquece, que são casos aí muito elevados de donos que sofreram esse tipo de problema e aí o prejuízo é certo. E aí vale a pena falar que são casos que aconteceram com as Amarok com motor 2.0. Não houve nenhum tipo de indício desse tipo de problema para as versões com o motor V6, mas para as versões primeiras gerações da Amarok com motor 2.0 houve um caso contínuo de problemas como esse. Depois, com o tempo, parece que a Volkswagen foi então fazendo pequenas alterações que conseguiu melhorar essa situação, porém ainda existem casos esporádicos desse problema aí. Agora, mais uma vez, vamos citar os carros aqui da Ford. Eu particularmente sempre falo que existe também um pequeno problema que as pessoas esquecem do funcionamento do sistema, ou até mesmo não sabem do funcionamento do sistema, utilizam da maneira errada e aí também acabam condenando a própria tecnologia. Porém, aqui também nós temos uma falha de projeto, que é com câmbio Power Shift, que equipa Focus, equipa o Fiesta, também o próprio EcoSport para as versões topo de linha. Esse câmbio que é um câmbio de dupla embreagem, um câmbio que permite trocas de marcha extremamente rápidas, muito conforto, muita eficiência, um câmbio automatizado que tem embreagem, é uma embreagem que não é banhada a óleo, porém ela acaba sendo banhada de uma maneira forçada devido a falhas, principalmente dos retentores que permitem a passagem do óleo lubrificante da transmissão para essa embreagem, gerando diversos problemas. Primeiro, desgaste prematuro. Segundo ponto, trocas de marchas que acabam gerando trancos, trocas que muitas vezes elas geram uma patinação e também uma trepidação, principalmente na saída desse carro. Você vai sair com o seu carro e gera uma certa trepidação aí no sistema. É claro que eu sempre falo que o câmbio automatizado não é um câmbio automático, existe alguns cuidados, um modo de condução que vai prolongar a vida útil desse sistema e é claro também, né, saber usar para evitar problemas maiores. Mas nesse caso aqui nós tivemos relatos de uma grande quantidade de problemas com esse mecanismo, até mesmo a Ford retirou de alguns veículos, como por exemplo do próprio Fiesta, a etiquetinha de Power Shift, né, para dizer que é um câmbio ali, digamos, mascarar ali um negócio que não é um câmbio automático e tudo mais, para não falar que é o modelo Power Shift, a fim de evitar esse tipo de problema. A pessoa, puta, Power Shift, não vou comprar mais. Enfim, já fez aquelas alterações ali. E aí teve altas reclamações nos Estados Unidos, já veio até mesmo problemas de processos em massa, e aqui no Brasil houve aí uma questão de estender a garantia da fábrica para o câmbio em específico aí da Ford, devido exatamente a problemas frequentes com essa transmissão. E aí você tem que ficar alerta. Agora, o nosso último carro aqui também é um problema que é um pouco estranho, é difícil entender o que acontece, porque novamente não influencia exatamente a marca do componente em si. O carro simplesmente proporciona esse tipo de problema, que é a Tracker segunda geração com problema de empenamento dos discos de freios. Mesmo o proprietário trocando por diversas marcas desse disco de freio, ele sofre o empenamento, ele sofre um desgaste prematuro, gera vibração, gera ruído e, claro, perda de eficiência desse freio, um baixo poder de frenagem. Ou seja, se você está pensando em comprar uma Tracker, fique atento exatamente a esse tipo de problema e até mesmo durante o seu próprio test drive, faça uma avaliação desse freio para ver se ele já não apresenta esse tipo de problema, uma trepidação, um ruído elevado, já mostrando que esse carro apresenta esse problema de empenamento no disco de freio. E é claro, também vale a pena avaliar também o próprio cubo de roda para ver se o sistema também não está danificado. E se você está pensando em comprar um carro usado, não sabe o que avaliar, tudo que deve ser observado, eu tenho aqui o nosso checklist para compra de carro usado, que eu mostro para você o passo a passo para comprar um carro usado, tudo que você deve observar e também, é claro, a maneira correta de você fazer um bom test drive para identificar problemas. E aproveita aí que nosso checklist ele vai ficar aqui no ar por tempo limitado. E se você for comprar também, é claro, não esqueça de fazer uma consulta no site da Olho no Carro para descobrir se esse carro não tem batida, tem sinistro, tem leilão, tem restrições e muito mais. E utilize também o nosso cupom de desconto para ter 15% aí na consulta no site da Olho no Carro e não comprar um carro que já tem muito problema ou até mesmo vai dar dor de cabeça para você futuramente. Agora, deixe nos comentários aqui, galera, qual carro você incluiria nessa lista aí de carros para ser amigo do mecânico. Um grande abraço e até mais.